Fala, gente, voltamos para dar continuidade a esse papo sobre poder constituinte derivado reformador. A tela ainda está aqui sem nenhum tipo de anotação outra. Foi assim que nós fechamos o bloco anterior. Bom, você tomou tua água, voltou com tudo e agora a gente conversa sobre as condições, as limitações de atuação desse nosso poder constituinte derivado reformador. Bom, aqui ó. Parágrafo 1º do artigo 60 traz para a gente o seguinte: a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa e de estado de sítio. Esse nosso parágrafo 1º do artigo 60, ele já traz para a gente a chamada condição circunstancial. Já quero que você guarde aí. A condição circunstancial é a primeira condição de alteração que impede a alteração da nossa Constituição. Por que condição circunstancial? Porque é importante lembrarmos que existem condições ou circunstâncias, melhor assim, existem circunstâncias que evitam a possibilidade de alteração do texto constitucional. E são circunstâncias que deflagram a anormalidade institucional. Esses 3 decretos de intervenção federal, de estado de defesa, de estado de sítio, nós também teremos oportunidade de estudá-los, cada um são momentos que deflagram a normalidade institucional. E a nossa Constituição ela não pode ser alterada, ela não pode sofrer nenhum tipo de alteração quando da deflagração dessas anormalidades institucionais. Vou te dar um exemplo aqui fático. Em 2018, o Rio de Janeiro e Roraima, mas em especial o Rio de Janeiro, encarou a intervenção federal. A gente viu o até então presidente Temer decretando a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Começou no dia 16 de fevereiro daquele ano e ela foi determinada até o dia 31 de dezembro do mesmo 2018. Muito tempo de intervenção. Naquele mesmo ano já se discutia a PEC da Previdência. O próprio Temer havia, no ano anterior, em 2017, protocolizado a proposta de emenda à Constituição que buscava ali criar nessa reforma na Previdência. Alterar muita coisa no texto constitucional. E você lembra, certamente, o Temer, em determinados momentos daquele ano, dizendo que se fosse necessário, ele suspenderia a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro para fazer com que a PEC da Previdência fosse votada e aprovada. Quando terminada ali toda a proposta de alteração do texto constitucional, ele retomaria a intervenção. E isso ele certamente conferiu, ou comentou, justamente por conta do que a gente tem aqui no parágrafo 1º do artigo 60, a tal da condição circunstancial. A nossa Constituição não pode sofrer alterações em momentos que deflagrem essas anormalidades. Essa é a condição mais simples que a gente tem a discutir. Vou avançar. Parágrafo 2º, deixa eu apagar aqui esse detalhe. E no parágrafo 2º nós já encontramos outra informação. Bora lá! A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. A emenda constitucional ou a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Esses 2 parágrafos, os dois, o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, estabelecem para a gente a segunda condição, a chamada condição formal. Nessa condição formal, nós estamos tratando nada mais, nada menos do que um processo legislativo rígido, específico para a alteração do texto constitucional. A nossa Constituição, para ser alterada, ela obviamente encarará um processo legislativo. Essa proposta precisa ter a aprovação tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado Federal. Todavia, o processo legislativo ele não é tão simples ou semelhante àquele utilizado para a criação dos atos normativos que estão abaixo da Constituição, os atos normativos tais quais leis ordinárias, leis complementares. Aqui nós estamos buscando alterar o texto constitucional. A lei maior, processo legislativo específico, solene, rígido, dificultoso é estabelecido. A gente percebe
Ali na anotação inicial, parágrafo 2º, essa PEC precisa passar pelas duas casas, exigindo em cada uma dessas casas 2 turnos de votação. Em cada um desses turnos, 3/5 dos votos dos membros. Temos um processo legislativo mais dificultoso aqui. Bom, vamos lá? Deixa eu... Opa, peraí que eu fiz besteira aqui. Deixa eu jogar aqui aquela telinha. A telinha em branco. Aqui, ó. Só para fazer algumas anotações. Tá? E isso eu acho importante para você que está se preparando para determinados concursos, cujas bancas trabalham ou gostam de situações hipotéticas. Aquela PEC vai ter que encarar as duas casas do Congresso Nacional. Então deixa eu usar aqui a minha veia artística para desenhar esse nosso Congresso Nacional e entender que na Câmara eu preciso que essa PEC seja aprovada em 2 turnos, exigindo em cada um desses turnos 3/5 dos votos dos membros. Lembrar que se na Câmara dos Deputados nós estamos tratando de 513 deputados em sua totalidade, 3/5 traz para a gente a exigência de 308 votos em cada um desses turnos. Olha quanta coisa. Não é simples assim. É bem difícil, bem complexo. Quando aprovando na Câmara, essa proposta tem que passar ou tem que partir para o Senado Federal. E no Senado Federal nós também teremos a necessidade dos 2 turnos. Se no Senado contamos com 81 senadores, 3/5 em cada um desses turnos já vai exigir, para que haja aprovação, 49 votos dos 81 senadores. E lembrar que se porventura essa PEC sofrer alterações substanciais nesses turnos, essa PEC alterada precisa ter a confirmação da outra casa. Arthur, não entendi essa sua fala. A Câmara dos Deputados começa a discutir a PEC, aqui no meu exemplo, faz alterações substanciais, altera bastante coisa, conteúdo, mérito daquela proposta, aprova nos 2 turnos, manda para o Senado. O Senado vai tomar conhecimento de todas as alterações que foram feitas na Câmara, faz ali as novas alterações, é possível fazer também, só que essas alterações do Senado devem ser revistas pela Câmara. E quando chegando na Câmara, a Câmara já não tem mais o que fazer, mais o que alterar. Ou ela aprova todas as alterações, ou ela rejeita, arquiva aquela proposta por entender que não está de acordo com as suas pretensões, com aquilo que ela representa, representação do povo, assim como no Senado, representação de gestão dos estados e do Distrito Federal. O que eu quero que você perceba é que essa PEC, ela, para ser efetivamente aprovada, ela tem que estar em literal harmonia entre Câmara e Senado. Em literal harmonia. Ah, beleza, porque depois de passar por essas aprovações, tem que ter sanção do presidente. Não, não tem. E essa é a observação que você tem que guardar, tá? Não haverá sanção / veto presidencial. Cuidado, hein, gente? PEC não encara sanção, não encara veto do presidente da República. Se ato da sanção, do veto, ocorrem os projetos de lei, medidas provisórias que estão ali sendo convertidas em lei. Mas PEC, proposta de emenda à Constituição, não passa nem por sanção, nem por veto do presidente. O próprio parágrafo 3º, eu vou ter que voltar aqui a telinha, o parágrafo 3º, deixa eu voltar aqui, como é que eu volto? Aqui, ó, parágrafo 3º, tá meio confuso aqui, né? Mas eu não queria eu já vou poder, sim, apagar tudo. Você já anotou? Não tem problema não. A gente não vai voltar para aquela tela em branco, pelo menos agora. Aqui nesse parágrafo 2º nós encontramos essa informação, olha aqui, ó, que a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem. Então a gente está percebendo que não haverá sanção nem veto do presidente. Quando as casas legislativas aprovam nesses 2 turnos, em cada uma delas, 3/5 dos votos dos membros, em cada um desses turnos, as próprias mesas diretoras das casas legislativas promulgam, fazem nascer a emenda constitucional. E quando a gente fala de mesa diretora, gente, nós estamos lembrando daquela mesa enorme, que está lá na frente da Casa Legislativa, você vê isso na televisão o tempo todo. Aquela mesa com 7 cadeiras, presidente, primeiro vice, segundo vice, e os 4 secretários sentando
as pontas da mesa. Essa é a mesa diretora. Câmara tem, Senado tem, e essa PEC vai ser promulgada por essas mesas diretoras sem a participação do presidente da República. É muito normal nas questões encontrarmos essa informação. Essas PECs... Amigos, inicialmente eu peço licença a vocês, pois interrompi os seus estudos, mas esse vídeo é um vídeo promocional da Lá Concurso, é um vídeo para você se deparar aqui com o nosso site. Se você quiser assistir o final desse vídeo, se você quiser assistir o PDF, quer fazer o curso completo, ponto a ponto do edital, super atualizado, enxuto, eu convido você a se matricular no nosso curso, tem um link aqui embaixo, o investimento apenas R$ 119,90. Para de reclamar aí que eu cortei o vídeo, cara, vai lá, tira o escorpião do bolso. Ah, não tenho, mentira, não acredito nisso, R$ 119,90, esse curso fabuloso aqui da Lá Concursos, o melhor custo-benefício do mercado, ali você vai encontrar, tá certo? Todo o conhecimento necessário e suficiente para você ser aprovado no concurso da Guarda Civil. Só depende de você. E ainda, você tem ainda a nossa metodologia do Personal Coach, que é o estudo e regime de metas. Bacana? Vamos lá, vem estudar com a gente aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.